O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, marcou para o dia 28 de julho, às 14 horas, o depoimento do senador Flávio Bolsonaro, PLRJ, no âmbito de uma investigação que apura a suposta prática do crime de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. A investigação teve início após uma publicação feita pelo parlamentar nas redes sociais no dia 3 de janeiro, na qual ele associou o presidente brasileiro às acusações atribuídas pelo governo dos Estados Unidos ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A postagem foi publicada em meio à repercussão internacional envolvendo a prisão e o sequestro de Nicolás Maduro pelas autoridades norte-americanas. Na ocasião, Flávio Bolsonaro afirmou que, caso o líder venezuelano viesse a colaborar com as investigações, poderia fazer declarações que envolveriam o presidente Lula, sugerindo que ambos manteriam relações ligadas às acusações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro atribuídas a Maduro pelos Estados Unidos. A publicação rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e motivou a abertura de um procedimento para apurar se houve imputação falsa de crimes ao chefe do Executivo Federal. De acordo com a Polícia Federal, a publicação apresenta elementos que podem caracterizar o crime de calúnia previsto no Código Penal, por atribuir falsamente a alguém a prática de um fato definido como crime. O entendimento foi acompanhado pela Procuradoria-Geral da República, PGR, que emitiu parecer favorável à continuidade das investigações. Com isso, o Supremo Tribunal Federal passou a conduzir os atos processuais relacionados ao caso. Antes de definir a data da oitiva, o STF solicitou que a defesa de Flávio Bolsonaro indicasse uma data e um horário para a realização do depoimento. Segundo as informações divulgadas, não houve manifestação da defesa dentro do prazo esperado. Diante da ausência de resposta, Alexandre de Moraes determinou que o senador compareça para prestar esclarecimentos no dia 28 de julho, às 2 horas da tarde. A investigação ainda está em fase inicial e busca esclarecer o contexto e o alcance da publicação feita pelo parlamentar. O depoimento integra a etapa de produção de provas e poderá servir de base para futuras decisões sobre o andamento do caso. Até o momento, não existe decisão judicial que reconheça a prática do crime, tampouco denúncia aceita contra o senador. O episódio também gerou debates entre juristas e analistas políticos sobre a caracterização do crime de calúnia. Durante a cobertura do caso, especialistas destacaram que esse tipo penal exige, em regra, que haja a atribuição específica e objetiva da prática de um crime. Segundo uma das interpretações apresentadas, a postagem de Flávio Bolsonaro teria expressado uma opinião política e uma hipótese relacionada a uma eventual delação de Nicolás Maduro, sem descrever concretamente fatos criminosos atribuídos ao presidente Lula. Sob essa ótica, haveria margem para discussão jurídica sobre a existência dos requisitos necessários para a configuração da calúnia. Por outro lado, o entendimento adotado pela Polícia Federal e respaldado pela Procuradoria-Geral da República considera que a publicação foi suficiente para justificar a abertura da investigação e a convocação do senador para prestar esclarecimentos. Caberá ao Supremo Tribunal Federal analisar, ao longo da tramitação do processo, se os elementos reunidos confirmam ou não a ocorrência do crime investigado. Outro ponto discutido pelos analistas diz respeito aos direitos assegurados ao investigado durante o procedimento. Pela Constituição Federal, toda pessoa submetida à investigação possui o direito ao silêncio e à não autoincriminação. Com base na jurisprudência consolidada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, alguns especialistas avaliam que Flávio Bolsonaro poderia optar por permanecer em silêncio durante o depoimento ou até mesmo discutir judicialmente a obrigatoriedade de seu comparecimento, já que o entendimento predominante da Corte restringe a possibilidade de condução coercitiva de investigados para interrogatórios.
Também foi levantada a hipótese de uma eventual retratação pública. Em determinadas situações envolvendo crimes contra a honra, a legislação prevê mecanismos que podem influenciar o andamento do processo, dependendo da natureza da acusação e da fase em que ela se encontra. No entanto, até o momento não há qualquer manifestação pública da defesa indicando que essa estratégia será adotada pelo senador. Além dos aspectos jurídicos, o caso também alimenta um debate mais amplo sobre os limites da liberdade de expressão durante o período pré-eleitoral e o uso das redes sociais por candidatos e lideranças políticas. Especialistas observam que, com a proximidade das eleições, cresce a circulação de conteúdos políticos, muitas vezes impulsionados por inteligência artificial, montagens, interpretações e declarações de forte impacto. Nesse contexto, a Justiça tende a enfrentar um número maior de questionamentos sobre quando uma manifestação constitui uma crítica política protegida pela liberdade de expressão e quando pode ultrapassar os limites estabelecidos pela legislação, especialmente nos casos que envolvem crimes contra a honra. Outro aspecto apontado pelos comentaristas é a velocidade com que as informações se espalham nas plataformas digitais. Muitas vezes, uma publicação alcança milhões de pessoas em poucas horas, enquanto eventuais decisões judiciais ou retratações possuem alcance significativamente menor. Esse cenário amplia o desafio das autoridades na tentativa de equilibrar a proteção à honra das pessoas com a garantia da liberdade de manifestação do pensamento, especialmente em períodos eleitorais, quando o debate público se intensifica. Enquanto essas discussões seguem no campo jurídico e político, a investigação permanece em andamento. O depoimento marcado para o dia 28 de julho representa mais uma etapa do procedimento instaurado para apurar o conteúdo da publicação feita por Flávio Bolsonaro. Somente após a conclusão da investigação e a análise das provas reunidas, será possível definir se haverá novas medidas processuais ou eventual responsabilização criminal, sempre observando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência previstos na Constituição Federal.